Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Boa semana. Hoje nós vamos fazer uma live bastante diferente. Doutora, Letícia já está aí. Nelly Pereira. Como vai, Nelly? Já vamos te chamar. Vamos fazer uma live super diferente hoje com a minha amiga Nelly, especializadíssima, pesquisadora. Nós vamos falar sobre coquetéis em tempos de pandemia. Olá, Nelly, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Bom começo de semana esse, né, doutor? Bom começo de semana, né? Normalmente esse tipo de live. Exatamente, mas eu sempre digo que segunda é sempre bom porque a gente começa a planejar também o que a gente pode beber ao longo da semana. E eu sempre digo que o planejamento é importante não só para quem vai fazer ou prestar algum jantar ou pensar na comida, mas também na bebida. Com certeza. Gente, para quem não conhece, a Nelly Pereira é jornalista, pesquisadora, mixologista, já trabalhou na BBC de Londres, já fez pesquisa na Universidade de Londres. E eu te conheci na Band News, lembra? Você fazendo um programa delicioso. Como é que chamava aquele programa? Chamava Alta Frequência, ele é o ar das 4 da tarde às 7 da noite. O Alta Frequência existe ainda na Band News, eu que criei o programa. Eu só mais que não tô lá, mas deixei esse legado. Era maravilhoso, porque era ao vivo, era muito interativo, eu adorava. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho, como é que você, do jornalismo, TV, partiu para esse campo que já era uma paixão. Eu lembro de você me falar que já adorava esse tipo de assunto. Então, eu sempre gostei de beber bem, né? Então, eu, quando fui para a França, fui estudar vinho, fui para a Escócia, fui estudar whisky, sempre como um hobby mesmo, como alguma coisa que eu gostava de estudar. E aí, Aham, quando nós voltamos para o Brasil depois de um período de 7 anos em Londres, meu marido é artista plástico, a gente tá. resolveu abrir um espaço de arte que fosse um híbrido, onde as pessoas pudessem também tomar um coquetel, tomar um vinho e apreciar as obras numa espécie de um ateliê aberto. E aí Aham, eu comecei a trabalhar um pouco mais essa parte de escolher os vinhos, escolher as cervejas, escolher os coquetéis. Só que isso acabou se transformando numa grande paixão quando eu descobri os ingredientes brasileiros e eu aham, comecei a pesquisá-los. E eu já aham, tinha feito um mestrado em identidade cultural brasileira, então já estava imersa nesse universo. E aí, uma coisa puxou a outra, a gente estava prestes a ter o boom da tendência da coquetelaria, que veio a se confirmar. E aham. aí eu acabei não abandonando, que eu digo que eu sou uma jornalista não praticante, mas eu sempre falo sobre coquetéis, falo sobre álcool, falo sobre a pesquisa do Brasil. Então, de uma forma ou de outra, eu consegui juntar a sede com a vontade de beber. Com certeza, não, e você faz isso super bem, porque é tudo maravilhoso. Você escreveu um livro, está escrevendo, vai lançar? Como é que é esse projeto? O livro está finalizando agora, ele vai sair pela editora do SESI Senai, com edições Aham, Tapioca, então ele vai ser um livro de coquetelaria brasileira, mas que vai contar um pouquinho também a história do que a gente vai fazer hoje, que tem. é do uso de botânicos ou de como também a coquetelaria e as bebidas usam muito o universo da botânica, né? Então, eu acho que a farmácia e o bar, o balcão, não é a única coisa em comum, né? Então, Tem a farmácia muito. e o bar, eles têm muito em comum. Aham. Aliás, esse ambiente é maravilhoso. O que que é? É o seu espaço? Mostra pra gente. Exatamente. É Ah, o meu bar aqui em São Paulo. Na verdade, a galeria de arte fica no andar de cima. E aqui tá. embaixo é onde fica o bar. Aqui do lado tem um herbário, onde eu guardo todas as ervas secas também. Faço essa pesquisa de infusões. E ele Aham. é um galpão de 600 metros quadrados que fica aqui no centro da cidade, no Bexiga. Ah, depois deixa o endereço aí pra gente. Tem uma foto lá de avós que eu adoro. Eu também tenho uma muito parecida ali atrás. São meus É muito, avós mesmo. é muito engraçado. Conta pra gente a diferença, ou se tem diferença, mixologista, bartender, um pouquinho, acho que existe uma misunderstanding disso. Como é que é isso? Então, eu sempre digo que é um pouquinho. Eu gosto de trazer o universo da gastronomia, porque as pessoas relacionam melhor, né, doutor? Então, Aham, a gente tem o chefe e o cozinheiro. O chefe é aquele que vai desenvolver as receitas, testar as receitas, e o cozinheiro seria aquele que vai executar. Só que não tem tá, chefe que não tenha sido um cozinheiro. tá. Assim como o mixologista seria o profissional que faz as misturas, que testa as receitas, que trabalha as receitas do universo dos coquetéis. E o Aham, bartender é aquele que executa e que serve.
Mas na Tá. minha concepção não existiria o mixologista e não pode existir um mixologista que não tenha sido um bartender. Porque é um trabalho Sim, sobre o outro sempre. A gente claro, tem que claro. entender o paladar da outra pessoa. Aham, aham. É uma mescla mesmo, né? Então, conta pra gente o que são esses coquetéis botânicos. Tá todo mundo aqui. Doutora Cláudia de Recife, doutora Bibas do Rio, beijos a todas. Tem muita gente aqui Olá. curiosíssima. Letícia também, todo mundo querendo saber sobre isso. Conta pra gente, por Então, favor. Ó, e eu data de acho muito lançamento legal do porque livro, hein? Não esquece de avisar. não avisarei, vai ser em outubro. O que acontece é, quando a gente bebe gin tônica, né? Todo mundo gosta de colocar um monte de coisa na gin tônica, então tem aqueles kits de gin tônica. E a Aham, gente fala, então coquetel botânico é só gin tônica. E na verdade, não é verdade, né? Porque um coquetel aham. é qualquer coquetel que leve ingredientes frescos, como, por exemplo, alecrim, hortelã, manjericão ou Que qualquer delícia! especiaria. Aham. E a gente, às vezes, só coloca lá, põe o gin, põe a tônica e coloca um monte transforma a nossa taça de gin tônica numa piscina de O jardim. bolinhas. O jardim, um monte de bolinhas, exatamente. Num jardim, exatamente. E, na verdade, a gente pode trabalhar com esses ingredientes de outra forma. Na gin tônica também a gente vai fazer uma, mas de outras formas. Então, o que eu queria propor é a gente olhar para a cozinha e para os botânicos também Aham. como ingredientes para fazer coquetéis. Tá. E aí você vai propor para a gente de imediato um primeiro, qual que a gente faria? Eu vou começar fazendo um que eu acho que que eu ensino também uma base de alguma coisa. Alguém falou, a Marisa falou, ervas, sim! É, O Mendes está falando que ama gin. Vamos falar um pouquinho sobre o gin também. Mas eu queria começar com um que eu ensino a fazer uma coisa que eu acho que é essencial para a coquetelaria, que são os xaropes. ah, Eu acho assim, todo mundo vai falar, ai, pronto, começou, um monte de coisa difícil, mas não é. Na verdade, o xarope a gente pode fazer do que a gente tiver coisas para fazer chá em casa. E tá. açúcar. Então eu trouxe, por exemplo, algumas coisas. Hibisco, erva cidreira, cardamomo, lavanda, Ai, que camomila. delícia! O Adoro que tiver em cardamomo. casa, Aham. faz um chá mais forte. Aí você vai me dizer, Tá. ah, mas eu não sou adepta, não tenho. Tem chá de saquinho? Pode ser. Pode ser deixar que tá. Sachê de chá, ou então, ou 10 gramas de qualquer erva ou flor seca, Tá. ou 2 sachês de chá para mais ou menos 100 ml de água. Então vai ser aquele chá mais fortão. Tá. Ou, se a gente estiver usando ervas frescas, melhor ainda. Faz um chá forte de hortelã, faz um chá forte de cidreira, um chá forte de camomila, de hortelã, o que tiver. Isso E quanto aí a tempo gente antes? Você faz e deixa, pode deixar de um dia para o outro, ou é melhor fazer na hora? pode fazer a hora que quiser. Tá, E tá, aí, o que você ok. vai fazer? Vai fazer esse chá e a mesma proporção de água ou do chá vai colocar de açúcar. Então, se você usou 100 ml, 100 gramas. 200 Ah, ml, 200 gramas. aham. Colocou na panelinha, o açúcar vai dissolver. Eis o xarope. Ah, esse é um xarope. Então é o chá da erva e açúcar. Isso. E, tá, tá. Então, esse aqui, por exemplo, é um de hibisco com lavanda, porque E a ele cor é fica linda. mais. A cor Fica é com uma cor linda. linda. Maravilhosa. Linda. Aham. E isso aqui a gente usa para. A gente vai usar no nosso coquetel com espumante, mas a gente poderia e vamos usar também numa gin tônica. A gente também poderia usar. Por exemplo, vai fazer um mojito, quer dar um gostinho Sim. diferente, em vez de colocar o açúcar, usa o xarope. Ah, que máximo, eu não sabia disso. Ó, tem Uau. gente falando, não é difícil não, é uma super dica. Tem a impressão que se a gente chamar o xarope de calda, as pessoas assustam menos. Pode ser, é uma calda mesmo. É uma É. calda. Aham. Eu só uso o xarope porque eu acho que às vezes você vai procurar uma receita, daí não vai ter calda de maracujá, vai estar escrito xarope de maracujá. Então a gente fica aqui todo mundo no mesmo pé. Terminologia, cada um vai usar do jeito que quer. Esse daqui, qual é a receita? É o BT Botânico? Eu vou pôr a receita, é isso? Não, esse vai ser o Jardim das Delícias, que é Tá. com espumante e xarope. É esse aqui, ó. Exatamente. A receita está aqui, Então, gente. Olha só, hoje vai ser didático. É uma aula com receitas. Então, 120 ml de espumante e 25 ml de xaropes de flores e especiarias, ou o que você quiser, e ali tá explicado como é que faz o xaropinho. Tá. Então, pode usar qualquer tacinha que a gente usa para tomar um champanhe, um espumante, o que você gostar. Aí na sua casa, uma tacinha flute, sempre melhor, porque as bolinhas do champanhe ficam contidas.
Ah, que delícia. Borbulhas, exatamente. Então é por isso que a gente usa tacinhas mais estreitas quando a gente bebe qualquer coisa que tenha borbulhas. Quando Então, você fala espumante, pode ser nacional, italiano, espanhol. Os nacionais são muito bons, né? Os nacionais são muito bons. Muito bons, e a gente tem uns nacionais orgânicos que são excelentes. Eu tô super na onda dos vinhos orgânicos e biodinâmicos, e a gente tem excelentes espumantes orgânicos e biodinâmicos aqui no Brasil. Então eu super recomendo, mas a única coisa que eu acho é, como a gente vai trabalhar com xarope, tenta usar um espumante brut, que eles são os mais secos. Secos, né? tá. Porque os rosés, os moscatéis, eles são sempre um pouquinho mais adocicados. adocicados. Acho que vai. Mas também gosto do freguês, né, doutor? Se as pessoas gostam do coquetel mais doce, podemos usar. E aí, o que eu vou dar a dica? Eu gosto sempre de usar a colher bailarina para servir também o espumante, porque ela evita que o espumante suba. Então, ela vai cair direto lá embaixo. Ah, essa função. É uma das funções, justamente. Aliás, você me mandou aqui. Obrigado. Adorei. Adorei. Obrigado. De nada. Então, ó. A gente serve o espumante. Estão perguntando se pode usar óleo essencial. Não, né? Aí direto assim. Olha, óleo essencial pode usar, tá? Acontece que o óleo essencial a gente tem que usar ele com muita parcimônia. Mas muita parcimônia mesmo, porque o óleo essencial é muito forte. E alguns não podem ser ingeridos, né? Exatamente. E uma outra preocupação que eu sempre tenho quando usa óleo essencial é: vai usar óleo essencial, usa ele com uma base de alguma coisa. Mistura ele em alguma coisa. Uma gota de óleo essencial aqui vai fazer isso aqui é um perfume. Né? Então tem que usar com muita parcimônia. Mas pode usar, só que use com parcimônia e cuidado, porque os óleos essenciais são fotossensíveis, né, doutor? Então eles podem... Exatamente, lavar muito a mão. Gente, esses coquetéis, limão, tudo mais, água e sabão, principalmente na praia ou no interior, porque dá fotofitodermatose. Olha só, e eu uma vez fiquei 20 dias no Rio Negro, num barco, fazendo coquetéis, doutor. Nossa, eu fiquei com a minha mão que parecia um pão. Bom, você é muito a gente colocou o nosso espumante e agora eu vou colocar, então, 25 ml do nosso xarope. O que eu acho sempre legal? Quando for servir em casa, que tiver, de novo, alguma visita, um encontro, um jantar... tenta servir o xaropinho para as pessoas servirem, porque, ó, como fica lindo. Ah, na hora. É química, é mágica. É maravilhoso. Exatamente. Então, esse coquetel, ele é um coquetel super simples e eu sempre gosto de colocar uma firulinha de uma guarniçãozinha que a gente tenha. Então, eu vou colocar um alecrimzinho, que é para dar um cheirinho. Charme. E um charme. Então, se tem uma florzinha seca, pode colocar uma florzinha comestível, fica super bonita. E, além de tudo, ele é um coquetel que é inspirado no Kir Royal, que a gente usa, na verdade. Eu adoro Kir Royal, que é de cassis, que é um xarope. Exatamente. Na verdade, é um xarope forte adocicado, né, o Kir Royal. Então, esse aqui, se você quiser colocar os 25 ml de licor de cassis, vira um Kir Royal. Maravilha, saúde. Agora, isso é química, né? Você tem que ter os ml certos, é uma receita. Acho que não pode ser aquela coisa de mistura aqui, mistura ali. Eu acho que não dá certo, né? Então, eu sempre digo que um coquetel, ele é uma fórmula, né? Então, ele tem que ter um equilíbrio que, às vezes, a gente fala assim, vem alguém no bar ou, enfim, em outros lugares onde trabalha e fala, coloca um pouquinho mais de não sei o que, de gin ou de não sei o que, aquele chorinho. Eu posso colocar. Mas o coquetel foi criado de determinado jeito justamente por causa do equilíbrio. Exatamente. Então, a gente tem que sempre pensar no equilíbrio. Então, aqui, se eu coloco 40 ml de xarope, vai ficar muito doce, né? Claro, claro. É que nem a patisserie francesa. Uma vez eu ouvi de um chefe francês de patisserie exatamente isso. Se é 175 gramas de açúcar, não pode ser 170 nem 180. É uma química, você tem toda a razão. Estão perguntando aqui se esse xarope dura quanto tempo na geladeira ou é melhor fazer sempre fresco? Vamos lá, ele dura 3 meses na geladeira. Então, terminou de fazer, toma muito cuidado porque é uma calda quente. Espera esfriar, coloca numa garrafinha qualquer, tampa, etiqueta para saber o que está lá dentro e dura 3 meses na geladeira. A gente de bar dura 1 mês, a gente guarda 1 mês por uma recomendação da Anvisa. Mas como é um xarope, ele está conservado, ele é uma conserva, né? Então é como se
fosse uma geleia, como se fosse uma Sim, tem compota. tempo. Ele dura 3 meses na geladeira. Uhum. E eu quero dizer que a Vicky Bloch, que é lá da Band News, está aqui, doutor, com a gente. Ah, que É uma máximo! Manda um amada. beijo! Obrigada, Vicky. Muita gente aqui elogiando, achando as dicas incríveis, essa história do chá forte de hortelã, pedacinhos de gengibre. Ah, gengibre, água, açúcar. Gengibre, Interessante. vou dar uma dica para usar gengibre. É maravilhoso. Inclusive, quem gosta de tomar Moscow Mule, que é aquele coquetel que vem com a espuminha, a gente consegue fazer com extrato de gengibre. Então, quando quiser usar gengibre no coquetel, bate o gengibre no liquidificador com água, numa proporção de olhômetro, mesmo tanto de gengibre para mesmo tanto de água. Bate no liquidificador e coa. Isso vai deixar um suco forte, um extrato mesmo, um concentrado de gengibre. E aí, você pode misturar, fazer um xarope de hortelã com gengibre, colocar o extrato direto no copo. Fica uma delícia. Que maravilha. Chegou aqui a nossa amiga doutora Gabriela do Rio de Janeiro, mandando muitos corações. Bem-vinda. A Rita também está aqui. Rita! Muita gente. Muita gente. Me diz uma coisa. Fizeram pergunta aqui durante o dia, já que a gente está falando de Prosecco, da Mimosa e do Bellini. Tem uma história, né, Bellini? A mimosa vai ser um coquetel, aliás, super gostoso de brunch, eu adoro. Que é basicamente suco de laranja com espumante. Tá. Então, você coloca normalmente a mesma proporção ou de 1 para 2. Então, 100 ml de suco de laranja para 200 ml de espumante ou 100 para 100, a depender do que você gosta. Tá. E aí, tem gente que gosta de colocar um pouquinho de triple sec, que é aquele licor de laranja junto, enfim. Essa é a mimosa. O Bellini, ele é um pouquinho mais chatinho de fazer, porque você precisa de um purê de pêssego. Tá. Então, não é o licor, né? É o pêssego meio macerado, é isso? É um purezinho de pêssego. Então, quando eu faço Bellini, naquela época que a gente estava com os pêssegos maravilhosos, e que geralmente é para o fim do ano, que é também um período que a gente bebe bastante espumantes, eu gosto bastante de tira o pêssego, faz mesmo um pêssego batidinho, como a avó da gente fazia. Tira a casca, tira a casca. Tira a casca. Tira a casca, só Tira a casca. A polpa. E aí embaixo coloca o purezinho e completa com espumante. Se quiser fazer uma espécie de uma geleinha ou uma compotinha do pêssego, tem gente que faz. E tem gente que gosta tanto de Bellini, doutor, que pega o pêssego em calda, aquele que a gente compra na lata. Tá. Bate no liquidificador. Bate e pronto. Fica uma delícia? Fica. Mas não é o original do Cipriani de Venezia. Não é o mesmo. Não é. Vamos falar um pouquinho de jeans de repente? Vamos. Uhum. Eu amo falar de gin, porque gin, pra quem não sabe, todo mundo fala, tem gin de quê? Aí eu falo, gin só tem de zimbro, gente. Só existe gin. E eu trouxe zimbro, porque às vezes as pessoas não conhecem. Eu então, adoro zimbro. Eu adoro. Aliás, inclusive para temperar carnes, eu adoro. O zimbro é essa sementinha aqui, junípero, que lembra uma pimenta preta, né? Parece uma pimenta preta. E é com isso que faz o gin. Então, é uma infusão de álcool neutro. Tem gins que são feitos de vodka, tem gins que são feitos de álcool de cereais, enfim. Você faz uma infusão de zimbro e uma infusão do que mais você puder, quiser e imaginar. Aromático. Então, aqui no Brasil, o que é muito legal do gin? Que o gin vai tomando a personalidade do lugar para onde ele chega. Então, você tem gin, por exemplo, o Kew, que é feito com todos os botânicos do Kew Gardens, em Londres, que é o Jardim Botânico de Londres. Maravilhoso. Então, é um gin feito só com os botânicos que estão lá dentro. Você vai para a Austrália, tem gins que usam botânicos australianos, canadenses e brasileiros. Então, tem muito gin com pacová, machixe, castanha do Pará, que são super interessantes porque eles são esses botânicos, são uma infusão, é tipo um perfume mesmo. Sim. E é por isso que o gin tomou toda essa proporção, porque as pessoas sentem essa coisa um pouco mais aromática. Então ele é um destilado com muito sabor. Eu estou nessa fase do gin, é maravilhoso. A gente trouxe depois os 3 gins que a gente pode estar mostrando, né? O de terra, mar
Iar. Isso, a gente tem uma coisa que muitas pessoas têm preconceitos com alguns gins nacionais. E os gins brasileiros, nós temos 4 gins brasileiros que estão entre os mais premiados do mundo. 2 deles eu enviei para o Dr. Otávio, que são de uma destilaria de Belo Horizonte. Mas a gente tem de vários lugares e são bons gins artesanais que fazem produções menores, né? E aí a gente tem os grandes gins que chegam em todas as categorias de entrada até o super prêmio. Vamos mostrar aqui, ó. Esse é o Ive Ar, que é maravilhoso, porque ele é super cítrico. Tá. Daí tem esse. Não, aquele lá era o terra, esse é o ar, então, que é o cor-de-rosa. Exatamente. E olha a diferença da composição. Se a gente olha lá, por exemplo, esse é feito com hibisco, cambuci, pitanga, guaraná, flor de jasmim, cardamomo. Então ele é uma infusão. E aí a gente deve usar ele com essas mesmas sementes da origem. Esse é o ideal, é isso. Olha, esse doutor Otávio já tá sacando tudo. É exatamente. Esse daqui, esse é o outro que tem o quê? Esse é o terra, que tem alcaçuz brasileiro, raiz de açaí, priprioca, pacová, pimenta de macaco, erva mate. Então é super interessante. Esse é um gin, o Terra, doutor, ele é um gin que tem um pouquinho mais de teor alcoólico. Ele tem 47,5%. Ele é um gin um pouco mais alto. É alto. O outro tem 40%. E o outro que você tem, que é o gin Mari. Isso, Mari, isso. E é maravilhoso, porque o gin Mari foi feito inspirado no mar Mediterrâneo. Exato. Então ele tem todos os aromas do Mediterrâneo. Ele tem manjericão, ele tem tomilho, ele tem alecrim. Para mim, eu quero depois saber se está certo. Adoro! Algumas dicas para gin tônica, que é o primeiro que você falou. Tentar usar as guarnições com aquilo que faz sentido da composição do gin. Porque tem gente que fala que toda gin tônica tem que ter pepino. Não! Gin tônica com pepino, se na composição do gin vai pepino. Senão não faz o menor sentido. Acho que existe uma confusão mesmo. As pessoas vão colocando ali as ervas ou coloridas, essas coisas, e vai ficando super estranho, né, na verdade. Exatamente. E aí você vai beber e fica aquele bando de coisinha entrando, assim, na boca da gente. E não faz o menor sentido. Além de tudo, é muito deselegante. Né? Olha, a Rita falando que ama gin. Eu também. Aliás, esse Mari eu ganhei da doutora Paula, que trabalha lá comigo, que é The Flavors Gin, que é o marido dela que está também distribuindo. É incrível. E eles mandaram, as ervazinhas já vêm dentro de uma caixinha super fofa. É muito legal. Isso é uma coisa muito legal, porque você me falou algumas das especiarias e do que veio, que são as ervas e as especiarias que estão na composição do Gin Mari. Então faz todo sentido. É super legal esse projeto do Gin Flavors, porque realmente vem... Eu até trouxe aqui a caixinha, que vem assim, olha, veio canela, veio cravo, veio pimenta. Aliás, pimenta rosa é uma coisa muito engraçada. Eu tinha um caseiro num sítio e que me falava, eu trazia de Paris a pimenta rosa. Até um dia ele falou, doutor, isso é aroeira, que tinha no Nordeste. Você sabe que na Rua do Iaçu, aqui em São Paulo, é pé de aroeira atrás do outro. Mas isso nos anos 80, eu não sabia. Eu trazia de Paris, do Fouchon, caríssimo. E tinha... No meu próprio sítio tinha uma árvore. Aí aqui o zimbro, que também veio, e o cardamomo, que eu adoro. Também. É tudo muito aromático, é maravilhoso, né? E o cardamomo, a dica, quando quiser colocar dentro do gin, é dar uma esmagadinha nele para sair aquela sementinha preta, que é onde está a maior concentração de sabor, né? Sim, sim. Bom, que a Rei tá falando que é delicioso e tem gente falando, minha avó falava para mim, não enche os pacová. É verdade, a minha avó também falava. A avó falava, a minha também não enche os pacová. Eu sou do interior, você também é do interior? Não, eu sou de São José dos Campos. Eu sou tipo do interior, porque eu sou lá de Curitiba, né, doutor? Então é uma província. Queria ser uma cidade grande, mas não é. Vamos fazer um gin tônica, então, diferente, para dar uma incrementada. Tem a receita aqui, né? Você me mandou o gin tônica, o Jardim das Delícias. Qual é o botânico? O gin tônica botânico. Esse. Olá. Exatamente. Um jeito que eu acho muito legal de usar os botânicos é fazendo infusões. Quem já foi em bar muito tradicional aqui do Brasil sabe que em qualquer barzinho que a gente vai ter uma cachaça infusionada de alguma coisa, né?
Então era muito tradicional na minha época, por exemplo, a gente colocar, sei lá, às vezes era um sassafrás, às vezes era um cambuci, uma pitanga, sempre uma fruta, uma especiaria, alguma coisa curtindo na cachaça. E esse é um Tá. jeito que a coquetelaria moderna chama de coquetelaria apotecária, porque, de novo, vai lembrar os apotecários, os farmacêuticos, e a gente faz infusões, que é o quê? Eu pego a minha Ah, bebida, seja ela qual for, então, gin, vodka, cachaça, uísque, e eu vou dar o meu gosto para ela. Então, aqui, por exemplo, é uma infusão de tomilho, que que tá na delícia. vodka. E Que podia você estar no colocou, gin. qual o álcool que você colocou aí? Você colocou o Então, tomilho mais aqui, esse tá no gin. Mas gin, tá. poderia ser na vodka, poderia ser em um monte. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma de malva, que eu amo malva cheirosa. Adoro Então, malva, é muito bom. Malva rosa, não é? Chama malva isso. rosa, né? Malva é uma delícia. E ela é cheirosa, tipo cheiro de perfume de vó, assim, eu acho. Sim, exatamente. Aquele talquinho, ela se usava o talquinho. Isso mesmo. Tinha uma plumazinha, assim, que era uma coisa que parecia um algodão. Lembro como se fosse hoje. Então, e a malva eu coloquei na vodka para tirar só o gostinho da malva. Então, dá para fazer do que tiver em casa, que é super gostoso. Uhum. Dá para brincar também. Eu tenho uma aqui, ó, de lavanda com camomila e gin. Nossa, Então, que delícia. brincar com o que tem em casa. E não precisa fazer um potão, né? Coloca Tá. lá um tantinho do gin, um tantinho da vodka para experimentar e tal. O que der certo, repete. Estão Então, perguntando se tem que ser seca ou fresca, estão perguntando aqui. ótima pergunta. Se for seca, ela vai ter uma concentração de sabor que vai demorar um pouquinho mais para sair o aroma e o sabor dela, porque ela já está seca sem os óleos essenciais, justamente. Se for Tá. fresca, você pode usar um pouquinho menos. Então, usa numa proporção que eu sempre digo que é a proporção do bom senso. Se você for usar, eu sempre digo que um terço, um quarto do seu recipiente seja a sua especiaria, a sua erva, a sua flor, o que você quiser usar. E o Tá. restante seja o seu destilado. Então, um quarto é uma boa medida. Ok. Quanto tempo para utilizar? Sandro, não tem tempo para utilizar, tem tempo para deixar curtindo. Tem algumas plantas, por exemplo, manjericão, que você coloca num dia, no outro tá pronto. Se você Tá. deixa, vai passar o gosto. E tem coisas, tipo uma canela, que vai demorar um pouquinho mais para dar o gosto. Até Mas impregnar. depois, tem que coar. Depois que tá pronto, veja que isso aqui é um álcool. Então ele não tem É. prazo de validade, Aham. né? E não precisa nem guardar na geladeira. A não ser quando é assim, por exemplo, eu faço às vezes de jaca, que eu gosto, ou de cupuaçu. Aí eu gosto De de colocar jaca, você consegue fazer da jaca? Consegue fazer de jaca? lá na carta do Hotel Show. Arcoador tem um coquetel que eu fiz em homenagem ao Ah, eu Marcos Braque, adorei. Ah, eu vou voltar lá, eu vou voltar. Eu que adorei é aquele de coquetel. jaca. E o lugar é lindo, né? Aquele ponto ali do Arpoador é deslumbrante. E a jaca tem um gostinho de banana, um gostinho de chocolate, fica uma delícia. Então pode Que fazer com o que delícia. quiser. Ó, fiz de Tá. vodka com cúrcuma ontem, a Nádia tá falando. Que delícia, cúrcuma, que tá super na época agora. Fica super gostoso, vai dar um gosto mais terroso, fica super bom. E cúrcuma, Então, todo mundo tem que tomar, que é anti-age e anti-câncer, o cúrcuma. Né? Todo mundo tem que tomar cápsulas, é muito legal. olha Super. só. Essa é um universo, né, doutor? Sabe que eu, depois que eu comecei a trabalhar com as ervas, porque a minha pesquisa é sobre o sabor delas, mas eu preciso saber Uhum. como usá-las. Então, eu fui fazer curso de fitoterapia indígena, de um monte de coisa, e é um universo esse dos ingredientes naturais que a gente pode usar, inclusive para pele, para ficar bonita e E tudo mais. são próximos, né? Medicina e sabe? Tem muito a ver aqueles coquetéis disso, coquetel para o estômago, coquetel para o fígado. Tem sentido, né? Eu acho que tem realmente uma conexão. Tem muito. E se a gente pensar alguns dos principais licores do mundo, Chartreuse, por exemplo, que é feito até hoje numa abadia francesa pelos monges, ele era o elixir da Chartreuse, que era justamente um remédio para dor de barriga. É, E incrível. veio a se tornar um dos licores mais famosos e mais preciosos do mundo. Então, assim, você tem o Benedictine, era um remédio também. O próprio gin era um remédio também para combater qualquer tipo de malária, problema no estômago. E a tônica de quinino,
Inclusive, veio para combater a malária. Então, era usada a tônica, o quinino, junto com o gin, porque ele era muito amargo. Né? O quinino era muito amargo, misturava com o gin e lenha nos marinheiros. E os cítricos cuidavam do escorbuto, não é isso? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, porque alguns coquetéis de gin, por exemplo, o Gimlet, eles foram criados porque os marinheiros... Tinha muita bebida nos navios, né? Na época das grandes navegações. Então, muito gin, muito rum também. E aí, o que acontecia? Para fazer os marinheiros não ficarem doentes, ou eles davam rações de rum, de gin, e aí, para fazer eles beberem, por exemplo, os cítricos, que combatia, e é comprovado cientificamente até hoje que combateu o escorbuto, eles colocavam gin com cítricos. Então, a história da medicina e dos coquetéis, ó, se amam. Estamos juntos. Mas eu gosto sempre de lembrar que a diferença entre elas, a gente teve épocas de temperança e de exageros, né? Eu acho que, eu não sei se foi Hipócrates que falou, mas acho que sim, que falou que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A dose, exatamente. Tem um limite. Beber com moderação, com prazer. E porque é calórico também, né? Temos que pensar nisso. É calórico, então se transforma, álcool se transforma. Aliás, depois eu quero perguntar uma coisa para você, doutor, porque eu fico temporadas, e eu estou nessa temporada agora, eu a cada 3 meses fico um mês inteiro sem beber. Porque eu trabalho com bebidas, né? Então, eu me imponho períodos de realmente zero álcool. E o que eu percebo é que a minha pele fica muito melhor. Com certeza. É o sol, o cigarro e o álcool. São os 3 fatores que mais danificam o nosso colágeno. E o álcool, ele se torna açúcar. E açúcar faz a glicação. Acaba com o nosso colágeno. Então, faz todo sentido. Um detox é muito bom. Vou manter, então. Porque fotona é bom. Então, parar o... A fotona é boa. Maravilhoso, doutor. Fotona lovers. Adoro. Aliás, doutora Karine. Bom, para fazer o nosso gin tônica, eu vou fazer num outro copinho, na verdade, que eu gosto. A gin tônica, a gente costumou aqui no Brasil tomar na taça balloon, né? Que é aquela taça de boca bem larga, como a que você tem aí, né? Essa daqui, ó. Esse foi o nosso kit, brinde de fim de ano. Tem o nosso OEM, olha que bonitinho que ficou. Que linda! Vou te mandar. Vamos fazer um kit botânico esse ano, doutora. A gente faz fechado. Final do ano. Mas é ótima essa taça balloon, porque justamente ela deixa você sentir todos os aromas do gin. Faz sentido, né? Logicamente, cada copo tem a sua função específica. Não é firula, então servir um coquetel num copo certo é como você, por exemplo, servisse uma sopa num prato raso. É a mesma coisa. Ele tem uma função. E essa boca mais larga é para isso. Então, quando fizer um gin tônica, use qualquer copo que tenha boca larga, que não tem problema. Eu vou usar esse, que eu acho uma delícia também de tomar. Ah, que graça esse. É bem bonito, né? Eu gosto também. Então, a gente vai colocar o gelo e sempre tentar, eu até vou pegar gelo melhor, sempre tentar usar o gelo que tá menos detonado, mais sequinho, porque o gelo faz uma coisa com a nossa gin tônica. Ele tira a carbonatação da tônica. Ele vai aguar o coquetel. Entendeu? Então, a gente tem que usar um bom gelo e não mexer muito depois, porque senão ele vai ficar aguando a quantidade do gelo. Você põe primeiro o gelo. Qual a quantidade? Até chegar um dedo no final do copo, é isso? Olha, eu coloco até menos, ó. Tá. Okay. Então, assim, que fique uns 2/3 do copo, com coquetel, com gelo. Porque aquele gin tônica muito cheio de gelo, o que vai acontecer é isso. O gelo vai começar a diluir, vai se transformar em água, vai acabar a carbonatação. Ok, então, entendi. Tanto que tem um gelo específico, vou até pedir para o Renato, vê se você consegue pegar para mim aquele gelo que é um... Ah, ele tá com coisa, não vai ouvir. Mas tem um gelo que ele é um compridinho, assim, que as pessoas gostam de usar, que também vale a pena. Bom, e aí, qual que é a medida do gin tônica? Eu sempre digo que é uma parte de gin para 2 ou máximo 3 partes de tônica. Então, quando a gente usa a tônica de latinha, a nossa latinha tem 330 ml.
Se você usar meia latinha para o seu gin tônica, essa é a medida. Não precisa usar uma lata inteira de tônica que você não vai mais sentir o gosto de gin. Então, Tá. um monte de bares que falam, nossa, o gin tônica naquele bar é grandão. Mas não tem água. É uma enganação. Pura É uma enganação. enganação. Mas... Então, use sempre uma proporção. Olha o Edrem Bomba entrando, querido. Use sempre essa proporção de 2 partes de tônica, no máximo 3, se você gosta de um coquetel um pouco mais fraco. E eu gosto de colocar, nesse caso primeiro, o gin. Então, a gente vai usar 60 ml de gin. E se a gente está usando... para quem está usando infusão, pode usar a infusão. Aí eu digo para não usar a infusão, que seja uma infusão já alcoólica. Se você for usar uma infusão alcoólica aqui, usa os 60 ml dela e completa com tônica. Então, se a gente fosse usar a nossa infusão lá de tomilho, usa a infusão de tomilho 60 ml e completa ela com tônica. Se você já colocou o gin, a minha ideia é que você use uma infusão não alcoólica. Eu fiz uma infusão aqui de Clitoria ternateia, que é uma... Que é isso? Chama feijão borboleta. Ela é uma flor que dá essa corzinha azul natural dela. Lindo, 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 lindo. Então, eu vou usar 30 ml da minha infusão de Clitoria ternateia. Tá. Mas, se você estiver usando o seu sachê, o que você vai fazer é colocar o sachê dentro do teu copo agora. Tá brincando? Eu nunca imaginei isso. Ele purinho aí? Puro. Vou fazer um com um sachê de chá, só para mostrar como fica super legal também. Porque é uma super dica. Às vezes tem lá um chazinho de camomila, tem lá um chazinho de hortelã em casa. Sim. Usa ele para dentro do seu gin, porque ele vai liberar sabor. É muito melhor. Nunca imaginei isso, nunca. É muito melhor usar um sachê de chá do que usar, por exemplo, um monte de anis, porque o anis não vai soltar gosto, né? Não. Ele só fica bonito. Bonito. Ele tem um efeito artístico ali. Exatamente. Aqui também tem, porque depende do chá que você usar. Por exemplo, eu peguei um chá de frutas vermelhas, ó. Ele vai dar uma corzinha linda também. Então, de repente, brinca com o chá. Tá. E aí a gente completa. Eu já vou mostrar como é que fica. E a clitória é muito legal, porque a hora que você coloca que lindo! Ela muda de cor. É mágico isso, é lúdico demais fazer coquetéis. É muito! Você viu por que eu me apaixonei, doutor? Você acha que eu quero ficar lá falando de notícia? Eu não. Faz todo sentido. Criatividade, a cada momento você vai aparecendo ideias e vai colocando em prática. E olha só, o chazinho simples, olha, ele já vai dando uma corzinha para gin tônica. E um sabor. Então pega um chazinho que tenha uma cor bonita, que nem esse de frutas vermelhas, é uma super ideia. Então dá para usar tanto com o chá já pronto, quanto com o chá no sachê, para quem não tiver paciência de fazer o chá. Então ficam duas ideias de duas gin diferentes. O Carlos está falando que tem saquinho de chá para água gelada, super legal. Não sabia disso. Existe? Tem, e dá para fazer em casa, viu? Se quiser, por exemplo, fazer, pegar forminha de gelo, colocar na sua forminha de gelo os chás e colocar, de repente, uma folhinha, uma florzinha dentro, fica lindo depois para o gin tônica. Fica lindo, bomba, vou fazer isso, que ideia. E é prático e é rápido. E uma outra super ideia que eu adoro, quando eu recebo em casa, eu faço coquetéis, obviamente, e eu não gosto de ficar fazendo coquetéis. Então, às vezes, o que eu faço é fazer um ponche, uma poncheira, coloco esses cubinhos de gelo todos diferentes, uso um bom espumante, ou eu faço uma super gin tônica com chá numa poncheira, porque o ponche nada mais é do que um espumante com alguma bebida alcoólica de chá, ou um suco. Sensacional. Agora, me diz uma coisa, uma vez que você colocou essa medida, né, 60, 30, acabou, você não vai retocar, acabou aquilo, você vai fazer outro. Não fica pondo mais água tônica, acabou. Tá. Até porque, veja, então tá pronto o coquetelzinho. Tá. Saiu da tua mão, ele já começou a diluir. A gente tem que entender que para coquetelaria, como a cozinha trabalha com fogo, assado, frito, cozido,
A coquetelaria trabalha com o gelo, batido, montado e mexido. A gente fez Ah, a interessante. gente fez Repete isso. coquetéis Adorei. montados. Adorei. A Adorei gente isso. vai fazer um coquetel batido na coqueteleira agora, que é um coquetel de maior diluição. Mas a hora que você faz um coquetel montado direto do copo, ou ele tem que ser tomado imediatamente, porque aqui está sem gelo, Tá. ou você tem que tomar ele até que o gelo não ague no seu coquetel. Porque se eu terminei esse coisa, daí eu falo, vou enfiar mais um gin aqui, mais um Isso. chazinho, mais uma coisa, o gelo já tá horroroso. Não se retoca. Não se retoca coquetel. Entregou, usufrua. É que nem aquele delineador que a gente tenta ajeitar e fica ruim. Entendi. Maravilhosa comparação. Acabou, acabou. Não tenta mexer. E uma outra coisa que é bem importante é, quando me chamam para fazer coquetel em festas, eu adoro ir para os amigos e tal. Falar, vai ter um encontro, você faz fácil. Tenha gelo. Você pode não ter bebida, você pode não ter um monte de coisa, você precisa de gelo. Muito então, gelo. Muito gelo. Muito gelo. Aquela forminha de 12 vai dar para fazer 2 coquetéis, gente. Então, tem que comprar precisa... gelo, sacos e sacos de gelo. Agora, esse compridinho que você falou, onde compra? Não tem específico? Tem alguns lugares? Vou falar, tem sim. Ó, eu até trouxe, que nós vamos usar no próximo coquetel, de repente, eu trouxe para mostrar. Tem esses gelos quadrados, que eles normalmente são os gelos que a gente usa, eles são translúcidos mesmo. Que a gente normalmente usa para Negronis, Boulevardiers, aqueles coquetéis que a gente não quer aguá-los, mas a gente quer gelá-los, né? E tem esses redondos também, esféricos. Tem em formato de diamante, tem um monte de formato. Aí tem empresas hoje, doutor, que trabalham com esse gelo já para o consumidor final. A gente no bar faz esses gelos. A gente corta com serra de fita e tudo isso. Mas tem empresas, e eu conheço 2 que eu posso indicar, se você quiser, para as pessoas que quiserem ter. Eles mandam seria legal. Gostaria sim, porque as pessoas não sabem. A que eu mais gosto é essa que chama Ice for Pros. Então é um 4, o for é um 4. Então, Ice for Pros, né? Gelo para profissionais. Ice for Pros. Eles vendem em alguns mercados, São Marché, eu acho que eles já estão vendendo, mas acho que na Casa Santa Luzia talvez, mas é bom checar. Mas eles vendem diretamente, venda direta. Então, entrou em contato, eles te entregam um saco de o que você quiser. Diamante. Nunca vi ouvido que máximo. Ice for Pro. Nunca tinha ouvido falar. Adorei a dica. E outra chama Arte em Gelo. A da Ice for Pros, a diferença é que ele é muito mais translúcido. Então, ele é um gelo mais bonito e mais potente, porque não é só a beleza, né? Ele também tem que ter potência. E no Rio vende sim, viu, doutora Camila? A Ice for Pros já está vendendo no Rio. Eu sei porque eu trabalho no Rio também. É verdade. Depois precisa falar no hotel, como ele chama aquele hotel? Arpoador? Hotel Arpoador. É uma delícia, Vai gente. abrir agora dia 30, ainda bem. E aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, ainda não. No meu bar, que chama Espaço Zebra, e na Baianeira do MASP, que está fechado por enquanto também, mas é uma carta de coquetéis autorais, na Tasca da Esquina, que já reabriu a carta de coquetéis portugueses maravilhosos, com ginja, com vinho verde, é uma delícia. Por enquanto, temos esses. Avisa quando abrir que a gente coloca no Instagram, para todo mundo ir lá atrás de você. Sim. Bom, e aí a gente tem um último coquetel para fazer. É verdade. E chegou nossa amiga Adriana Wada, que adora coquetéis. Manda um beijo para ela. Oi, Adriana. Olha quantos coquetéis lindos a gente está fazendo para reproduzir. Agora a gente vai fazer um para ela especial, esse Basil. Esse aqui vamos fazer para Adriana Wada e para Claudinha Magalhães, lá de Recife. As 2 vão ganhar esse drink. Olha, Recife, você sabe que é o 3º hoje mercado dos destilados no Brasil? É São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. E Recife, para quem não sabe, é o maior consumidor de uísque do mundo. Tá brincando. Olha, a Cláudia Magalhães está aqui, a nossa amiga. Maior consumidor do mundo. Se consome mais whisky no Recife do que em Edimburgo, na Escócia. Tô pasmo. Tô passado. É verdade. Bom, agora a gente vai usar a coqueteleira. Ó, a Adriana tá dizendo que eu amo você. Adoro. É para ela. Isso aí é para ela. Vamos lá. Esse é para você, Adriana, então. É muito fácil, porque é uma técnica além de tudo. A gente vai usar a coqueteleira. Quem não tem coqueteleira em casa, eu sempre digo,
qualquer utensílio de bom saculejo. Então, aqueles copos que a gente usa para levar café quente, eles também servem para bater coquetel. Perfeito, boa dica. Super. Um Tupperware daqueles de massa, que tem tampa, sabe? Daqueles que a gente guarda macarrão, também serve para bater coquetel. O que eu não recomendo é usar de vidro, porque o gelo pode quebrar o vidro, né? Boa. Então, não usa compota se você não tem experiência, mas qualquer outra coisa tá valendo. E aí a gente vai fazer um coquetel batido que chama Basil Smash ou Esmaga Manjericão, que ele já dá a dica do que a gente vai fazer com o manjericão lá dentro da coquetelaria, da coqueteleira, que nós vamos esmagar. Então a gente pega um chumaço generoso. Fresquinho, tá. Fresquinho. Um chumaço generoso de manjericão. Eu tô com manjericão pequenininho. Aquele basílico grande fica uma delícia. Hortelã dá pra usar fresco, que vai ficar super gostoso nesse coquetel. Qualquer folha verde mais gordinha vai ficar gostoso. Até coentro. Ai, não, odeio coentro. Pelo amor, aqui não... Eu não suporto. Eu sei que tem gente que gosta. Vamos ficar no basil mesmo ou na hortelã. E aí, o que a gente faz quando a gente pega uma ervinha seca? A gente dá um sustinho para erguer e liberar os óleos essenciais dela. Então, dá uma batidinha. Tá. Coloca na coqueteleira. Aí a gente vai usar 60 ml de gin. E essa é uma receita clássica de um sour. 60, 30, 15. Whisky sour. 60 de whisky, 30 de limão, 15 de açúcar. Pisco sour, 60 de pisco, 30 de limão, 15 de açúcar. Essas proporções são clássicas. Depois eu quero anotar. Tá. Colocamos 60 de gin, vamos colocar 15 de xarope de açúcar. A gente já aprendeu a fazer. O xarope de açúcar, então, é água com açúcar em vez de chá. E 30 ml de limão siciliano. E a gente está usando o xarope de açúcar, porque se a gente usa o açúcar granulado, ele vai pesar no copo, vai ficar tudo lá no fundo. Então, para o gosto ficar equilibrado do começo ao fim, é que a gente faz o xarope. Esse xarope de açúcar é 1 para 1, é isso? 1 para 1. Uma xícara de açúcar para um xícara de água. Mistura e tá pronto, é isso. Exatamente. Dá uma derretida nele na panelinha, eu sempre gosto, para o granulado do açúcar dissolver bem. E também 3 meses na geladeira. Aí pode adoçar café, chá, o que quiser. Mas xilitol dá certo? Xilitol, aquele adoçante, não deve dar certo. Já me perguntaram. Aí o que eu sempre falo? O adoçante, você tem a versão líquida dele já. Sim, então não tem muito para que fazer o xarope. Mas pode fazer, não tem problema nenhum. A outra dica que eu queria dar rapidamente para quem tem criança e vê fazendo coquetel. Usem os xaropes coloridos para fazer soda italiana. Então, pega aquele xarope de hibisco, coloca na água com gás. Coloca no refrigerante de limão, coloca na água normal. Então, dá para fazer, porque às vezes a criança vê a gente fazendo e quer, né? Claro, vai morrer de vontade. Pode fazer um não alcoólico, que super dá certo. E aí a gente vai botar gelo. Uma coisa importante sobre o gelo. Não lota a sua coqueteleira de gelo. O gelo precisa se movimentar lá dentro. Então não vai ter... Né? Não vai ter um shake. E eu sempre digo que bartender não vai pra academia fazer exercício de braço porque bate coqueteleira. Então tem que bater com vontade. Não é aquela coisinha assim, ó. Fazer barulho, fazer barulho. E lembrando que a gente tem um manjericão que precisa ser macerado aqui dentro, né? Então a gente precisa bater mesmo. O gelo vai smashing, né? Estragando, macerando o manjericão. Uau! Você tem força. Tá bom? Imagina fazer isso para 3, 4 pessoas, o trabalho. Imagina fazer 250 desses por noite, doutor. Uau! E aí, ó, tá boa a hora que te der para desenhar na coqueteleira, tá? Esse é o ponto, o turning point. Esse é o ponto, tá? E aí eu vou pegar uma tacinha ou coupé. Essa é linda, das nossas avós, né? Por exemplo, das avós, essas taças. Anos 50. Aquelas tacinhas mais bonitas anos lá. 50. Tem gente que gosta de coar para não irem os pedacinhos de manjericão. Eu já gosto que vá os pedacinhos de manjericão. Aí também fica lindo, não fica? Eu acho que fica muito mais. Bonito. Eu coloco sempre
manjericãozinho. E olha, Ah, para a doutora Adriana. Então, ó, a Adriana e a doutora Cláudia de Recife, para a doutora Munhoz do Rio, para não morrerem de ciúme. de ciúme. Eu vou até dar um gole nesse, doutor. Não. Olha, o É maravilhoso. coquetel que é um hit. Já foi o coquetel mais vendido do meu bar. As pessoas adoram e nunca pensam em usar manjericão num coquetel. Então, usem. Se você tem um manjericão fresco, dá uma maceradinha nele com o seu gin, embaixo da tacinha de gin tônica, antes de colocar a tônica. Fica uma delícia também. É uma super dica. Esse coquetel, você que desenvolveu? Qual a origem dele? Ou não tem Bacon exatamente? Smash é um clássico da coquetelaria. Tá. E ele, não só um clássico da coquetelaria, como o Smash é um tipo de coquetel, que é todo o coquetel que você usa o gelo dentro da coqueteleira para macerar a erva. E qual que é a diferença disso? Porque eu poderia fazer esse, macerar o manjericão e colocar as coisas em cima. Porque a hora que a gente macera, você amarga as ervas. Então, o manjericão é muito delicado. Se eu fizesse ele macerado com um macerador, ele pegaria um pouquinho do amargor. E aqui não, aqui fica ele equilibrado na medida certa. Qual o nome do bar? Estão querendo saber. Espaço Zebra. Tá aqui. A gente não agora ainda, e vamos reabrir agora você, daqui a um tempo. Você tem que falar um pouquinho de caipirinha, caipirosca ou saquirosca. Eu acho que isso... Olha, muita gente me escreveu perguntando se é verdadeira caipirinha, caipirosca ou sabe... Enfim, fala pra gente. Eu gosto muito de falar sobre a caipirinha, porque eu acho que nós, brasileiros, precisamos cuidar dessa riqueza que é esse coquetel brasileiro, e que é o único coquetel brasileiro que está na Bíblia da Coquetelaria Universal como um clássico, que é o International Bartenders Association, a IBA, tem um livro dos clássicos. E a caipirinha é o único clássico brasileiro que está lá. O rabo de galo poderia estar, tem um projeto. Mas a caipirinha é um coquetel, primeiro, montado, direto no copo. Deixa eu pegar um copo de caipirinha. Montado, ele não é um shake? Ele não é batido. Por quê? Você está brincando. Não. Caipirinha batida é coisa de gringos. Ah, então vamos ver a verdadeira caipirinha. Vamos aprender finalmente como faz. Olha, eu vou fazer... Eu não tenho um limão inteiro aqui, mas eu vou usar um pouquinho só para mostrar por quê. Primeiro, a gente tira de fato a partezinha branca do limão, tá? Esse friso branco, ele amarga a nossa caipirinha. Então, a gente tira ele. E eu gosto de tirar, inclusive, um tiquinho da casca do limão. Porque a casca também tem um amargor. Então, eu dou uma tiradinha de umas 3 partezinhas, assim, 1/3 do limão, eu deixo com casca. E aí, um limão para fazer uma caipirinha não precisa de um monte de limão. E eu vou fazer com xarope de açúcar, mas você pode fazer com açúcar tradicional. Com açúcar tradicional, 1 limão para 2 colheres de chá de açúcar. Se você está usando xarope de açúcar, a gente vai usar 1 limão para 25 ml de açúcar. E aí, a grande sacada da caipirinha é que quando a gente macera o limão com o açúcar, isso cria um óleo que chama sacaro no copo. O açúcar vai puxar os óleos essenciais da casca do limão e vai formar um óleo muito rico em sabor. Isso você não faz na coqueteleira. Então você precisa formar o sacaro lá embaixo. Tá vendo como o açúcar já fica até com outra textura? Ó. Sim. E aí, o pilão não, aquela coisa de pilão não. Tem que ser essa. Não, pode ser um pilão, é que eu tô sem aqui, por acaso. Mas pode ser um pilãozinho. Ok. Macera bem esse limão. Macerou, colocou 60 ml de cachaça prata, de boa qualidade. Eu gosto muito de usar cachaça de bálsamo, acho que fica uma delícia na caipirinha, mas o tradicional é cachaça prata. Boa, de alambique bom. A gente não torce o nariz para pagar 600, 700 reais numa garrafa de gin e a gente não paga uma boa garrafa. Porque uma cachaça, porque são caras, as boas são incríveis. E aí você vai dizer, cachaça é ruim. Não, você bebe cachaça ruim, não tem cachaça boa. Né?
um super destilado. Então, super legal. E aí a gente vai fazer 60 ml de cachaça. Não é aquela cachaça assim, ad eterno. Não. Sim. Equilíbrio entre o cítrico, o destilado e o açúcar. É um coquetel muito equilibrado, muito gostoso a caipirinha. A gente detona com ele. Então, montado direto no copo, coloca gelo até a borda, coloca a sua cachaça boa. E a caipirinha é assim. Uma caipirinha feita com cachaça. Nunca com vodka. Com vodka, chama caipirosca. Caipirosca, sim. E uma caipirinha feita com limão. Não é com kiwi, não é com mexerica, não é com chia, não é com nada. Uma caipirinha é uma caipirinha de limão. Você pode se inspirar na caipirinha, como a gente se inspirou no Kir Royal, para fazer outro coquetel com a fruta que você quiser. Mas não é uma caipirinha. E batida? O que é batida? Batida é uma batida. Então você veja que é o mesmo ingrediente. Leite condensado é uma coisa doce, é horrível, né? Não é. Não é. Uma batida Não? é basicamente um coquetel sour batido. Então, uma batidinha de limão é 60, 30, 15. Tá. Cachaça, limão e açúcar. Batido na coqueteleira para dar uma diluída. É uma delícia. Quer ver você fazer uma batidinha de maracujá, fazer uma batidinha de coco. Tudo sem leite condensado. Não Pelo amor de Deus, né? In natura. Por favor. É um coquetel batido um tiquinho mais cremoso. Tem um livro maravilhoso que chama O Tratado Geral das Batidas. Que a ilustração, inclusive, eu acho que é do... Não é do Laerte, é de um cartunista muito famoso, que eu não vou me lembrar o nome agora. Mas ele é excelente porque ele fala como as batidas fazem parte da cultura brasileira. E devem fazer, só que a gente tem que beber batida boa. Olha só, Patrícia, o que ela escreveu. Nunca pensei que o Corona fosse nos proporcionar isso. Caipirinhas e dermatos. Viva a diversidade. Parabéns para todos. Caipirinhas e manjericões, e ervas, e botânicos. Sabe, se eu tava uma maravilha, gente. E, na verdade, hoje, 13 de julho, para mim, fazem 4 meses que nós estamos em reclusão. Obviamente, momentos horríveis, a situação não está controlada, mas nós temos, sim, que comemorar a vida, né? E dar parabéns a todos que estão na frente dessa pandemia, os médicos, os enfermeiros e tudo mais. Eu acho que esse é o brinde que a gente deve fazer, não é? Brindar mesmo. Está acabando o nosso horário, está acabando. Eu quero que você dê... Eu separei aquela frase que você adora. Olha só. Adoro. A vida é todo um processo de demolição de dentro. E quando se sentem, quando é demasiado tarde para fazer seja o que for. É assim que percebemos definitivamente que, em certa medida, nós nunca mais seremos os mesmos. Essa do Fitzgerald, tem um drink em homenagem a ele. Era um grande bêbado do Fitzgerald, mas escreveu umas coisas lindas. E eu sempre digo que eu acho que essa é uma frase, doutor, que resume muito esse momento. Que é quando a gente percebe que a gente nunca mais vai ser os mesmos. Exatamente. E pensar que a vida é todo um processo de demolição, mas que a gente tem essas demolições para criar algo novo também, né? Graças a Deus. Tudo passa, é um dia de cada vez. Olha para o céu que as nuvens vão passar. Olha o mar, as ondas vão e voltam. Eu quero te agradecer muito, Nelly. Foi um momento super descontraído, delicioso, dessas lives todas que a gente fez tão sérias. Eu só quero te agradecer de coração, mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite. Eu digo que quando acontece alguma coisa na minha vida, quando eu perdi meu pai, ano passado foi uma coisa super chata, eu fui na sua clínica, eu me sinto muito acolhida por todo mundo, pela Rita, pela Celita, pela Ira, pela Aline, pela doutora Karine, por você. Eu acho que é um ambiente muito acolhedor. E eu agradeço muito a forma como eu sou recebida lá e o seu convite. Eu fiquei muito feliz. Então, super obrigada mesmo. E saúde, eu acho que é o que todos precisam. Saúde. Muito obrigado. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Tchau, tchau.